aos sábados, 7, 9 da manhã. Gentes Na da ajuda gente. durante Histórias um atentado de vida. que houve à vida do então presidente de Timor-Leste, o Ramos Horta, e que por esse motivo as coisas felizmente correram-nos bem e ficámos na altura, foi, enfim, quase por todo o mundo foi levada a notícia e nós tornámos mais ou menos conhecidos nessa altura por causa disso. Eu costumo dizer que esse acontecimento obviamente que é marcante, não o escondo, mas é fruto de circunstâncias. Há uma frase famosa que diz que toda a gente é capaz de um grande sacrifício, os pequenos sacrifícios diários é que custam. E eu sou um grande defensor dessa frase. As pessoas não têm que ser valorizadas ou não valorizadas por aquilo que conseguem fazer um dia. Acho que o importante é pensar nos portugueses e as portuguesas, e hoje em dia, com as dificuldades todas e com a crise, é muito importante dizermos isto. O que é importante é nós valorizarmos os portugueses no dia a dia, nos seus locais de trabalho, no público e no privado, nas mais diversas áreas, fazem com que os pequenos sacrifícios melhorem a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu acho que isso é que é o importante. É claro que esse é um facto com o qual fiquei ligado e que na altura depois teve um grande impacto, do qual obviamente eu me sinto honrado em ter participado naquela assistência, me sinto muito honrado por ter partilhado com a restante equipa do INEM que estava comigo e também com o grupo de operações especiais da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana aquela manhã, porque são gente muito capaz, muito valorosa, de grande coragem e que permitirem que, por ser um evento ligado à saúde de uma pessoa, que eu naquela manhã de alguma forma conseguisse fazer o meu trabalho. E isso é que é importante. Resultou não de um ato isolado de uma pessoa, mas de um conjunto de pessoas que fizeram aquilo que é o seu trabalho e a sua obrigação. Mas como é que foi essa manhã em Timor? Então aquilo é assim, nós estávamos integrados em 2000, vamos contar um bocadinho a história, creio que eventualmente temos tempo, que é, em 2006, durante o processo de independência de Timor, há um grupo de pessoas ligadas ao exército timorense que por circunstâncias várias não se sentiram satisfeitas e iniciaram um processo de sair dos quartéis. Houve alguns atos violentos e depois retiraram-se para o mato. A situação política era muito tensa, faleceram algumas pessoas em trocas de tiros, nomeadamente da polícia e do exército, e na altura o governo do Timor-Leste pediu apoio internacional. Portugal entendeu enviar uma força da Guarda Nacional Republicana, da Unidade de Intervenção, e a acompanhar essa força foi uma unidade do INEM, do Instituto Nacional de Emergência Médica. Essas unidades do INEM eram constituídas por um médico, um enfermeiro e um técnico de emergência médica. Essas três pessoas, enquanto que as pessoas da GNR ficavam períodos de 6 meses, essas pessoas, como eram só 3 e estavam sempre de serviço, eram substituídas de 2 em 2 meses. Razão pela qual o INEM, para além das pessoas que têm a trabalhar diretamente com eles nas várias delegações, recorreu aos hospitais solicitando a requisição de pessoas que pudessem garantir essa substituição. Pronto. E é nesse contexto que, em meados de novembro de 2007, eu sou contactado para dar uma resposta até o início de dezembro, no sentido de saber se em janeiro de 2008, nomeadamente no dia 1 de janeiro de 2008, eu estava disponível para ir para Timor-Leste fazer parte dessas equipas. Eu vou para lá e estou lá em janeiro e fevereiro de 2008. Eu decidi Portugal no dia 1 de janeiro de 2008 e lá fomos nós, com a médica e o técnico de emergência. Todos de Porto Alegre? Não, o INEM constituiu equipas com os vários recursos que tinha. De Porto Alegre fui eu, a médica, que é a Fátima Santos, é uma anestesista de Penafiel, e o técnico que estava comigo é o Márcio Moreira, que é do Porto, da zona do Porto. E que juntos lá fomos para fazer o melhor que sabíamos e conseguimos aquele trabalho. O trabalho de lá, a nossa missão primária, era assistir as pessoas da Guarda Nacional Republicana que estavam lá em serviço. Para além disso, depois acabámos por apoiar a comunidade portuguesa, que ainda são algumas pessoas, e servíamos um bocado de retaguarda aos serviços médicos ligados à Embaixada Portuguesa. Acabávamos também por colaborar com a GNR no apoio aos campos de refugiados, que era uma realidade que a gente existia, ou seja, resultante daquela situação
de política muito tensa, as pessoas saíam das suas aldeias e vinham para junto de Dili, que é a capital, que é uma cidade maior, no sentido de se sentirem mais protegidas. Sim. E viviam em campos refugiados, em tentas. Isto criou problemas muito graves de saúde pública e essas pessoas criou também alguns problemas de conflituidade com as pessoas que viviam nessas zonas e houve necessidade da GNR colaborar no controle dessas zonas e, por outro lado, essas tinham grandes carências em termos de saúde pública. E, em conjunto com a GNR, nós acabamos por colaborar na assistência a essas pessoas que estavam nos campos de refugiados. Tecnicamente, até não é campo de refugiados, porque diz que campo de refugiados é quando a pessoa vai de um país para o outro. Tecnicamente, o termo correto é campo de deslocados, porque a pessoa está deslocada. Bom dia, doutora, pode entrar. É a doutora que está de serviço e que nos vinha aqui visitar agora. Mas estava eu a dizer que não se diz campo de refugiados, deve ser campo de deslocados, porque é interno, é no mesmo país, ou seja, a pessoa desloca-se de um local para outro. Nós estamos lá nesse contexto e, casualmente, em meados de janeiro, no final de janeiro, na última semana de janeiro, houve troca de contingente da Guarda Nacional Republicana, ou seja, estava lá um contingente que já estava lá há mais de 6 meses e que foi substituído por um outro. E foi aí que... Nessa altura em que esse grupo é substituído, essa manhã, e é aí que chegamos agora à tal manhã de que estávamos a falar, eles tinham chegado há 3 ou 4 dias e o responsável pela unidade de operações especiais, para a secção de operações especiais que lá estava, solicitou à médica que estava comigo que alguém os acompanhasse, porque eles iam, como tinham acabado de chegar, iam testar todo o armamento que lá tinham. Iam para um campo de tiro fazer esses testes. E a doutora Fátima, que estava comigo, pensou assim, bem, eu fico aqui onde ficou o grosso das pessoas, fico o técnico comigo, como também lá havia um enfermeiro da GNR, o enfermeiro da GNR ficava lá para apoiar e mandou-me a mim com esse grupo das operações especiais para no outro dia irmos para o tal campo de tiro fazer o treino e acompanhá-los para se houvesse algum problema de saúde. Isto fez com que acontecesse uma feliz coincidência, que foi a primeira feliz coincidência que contribuiu para que, na altura, o Presidente Ramos Horta tivesse sobrevivido. Porque nesse dia nós tivemos que nos levantar mais cedo, porque tínhamos de sair mais cedo para lá. Nós habitualmente levantámos às 7 da manhã e nesse dia tínhamos de nos levantar às 6. O que quer dizer que quando chegou a notícia do atentado por volta das 7, não só nós já estávamos levantados, como estávamos preparados para partir. Sim. O que quer dizer que aquele tempo que perderíamos a levantar-nos e ir para o local... Podia acontecer uma tragédia maior. Podia acontecer uma tragédia maior e que não chegou a acontecer, que nós estávamos prontos a sair. Assim que chegou a notícia que tinha havido tiros junto a uma praia, saiu-se para lá, porque nós estávamos, inclusive os motores das viaturas estavam a trabalhar para estar preparados para sair. Nós saímos para lá, eu saí com o grupo de operações especiais, eles conseguiram segurar a zona, ninguém tinha conseguido aproximar-se do local, havia uma estrada junto à casa do então Presidente Ramos Horta que havia uma viatura acidentada resultante do tiroteio. Lá dentro da casa eu não me cheguei a aproximar, mas havia pessoas caídas também, que depois fiquei a saber mais tarde que tinham a ver com elementos das forças rebeldes que estavam ligados àquela situação de tiroteio. Dentro de um jipe estava um indivíduo também do exército que ia a passar num jipe e que foi atingido no fogo cruzado, e depois estava caído um indivíduo de barriga para baixo, que depois verifiquei quando o virámos para o socorrer, porque sangrava muito, verificámos que era na altura para presidente. E quando reparou que era o presidente de Timor, Ramos Horta, o que é que pensou? Não pensei nada de especial, porque naquela altura, quando uma pessoa está ferida, não interessa o cargo que ela tem. Quando uma pessoa está ferida com gravidade e em que está em causa a vida, o que nós queremos saber é se temos condições para poder ajudar aquela pessoa ou não. E o que nós tentámos fazer todos naquela manhã foi, primeiro, salvar aquela pessoa. Essa responsabilidade e o pensar o que se tinha passado e que era uma personalidade com um impacto público e que aquilo nos trazia responsabilidades acrescidas, não foi pensado na altura. Foi pensado mais tarde, depois das coisas passarem, quando a gente teve tempo para parar, descansar e respirar fundo. Aí nesse momento sim, houve uma responsabilidade grande da parte de nós, de caramba, nós aqui nesta manhã podemos ter
podemos ter contribuído para que a história deste país vá num ou noutro determinado sentido, porque é uma pessoa que, pelo seu cargo público, pela sua representatividade junto à população, a sua morte ou a sua sobrevivência podia ter um impacto grande, nomeadamente em termos de haver uma revolta popular, de haver mais movimentações, de as coisas lá poderem ser diferentes. E todos os países precisam, mas aquele país o que precisa é de paz, porque é um país com condições ótimas, quer em termos de ter recursos petrolíferos, tem gás natural, em termos de turismo tem praias fabulosas, portanto, eles precisam de paz para ter condições para crescer, para dar condições ao seu povo e para poderem desenvolver-se enquanto nação. E essa responsabilidade, o pensar, nós aqui agora, o importante é salvar vidas. Naquela altura o importante era salvar aquela pessoa. Fosse o presidente ou fosse a pessoa mais anónima que passasse. Esse sentimento é um sentimento que não era só meu, era um sentimento que era como as pessoas que lá estavam. O importante é tirar aqui estas pessoas que estão aqui feridas e levá-las para onde possam continuar a ser socorridas de forma correta e poderem sobreviver com qualidade de vida. E esse é o pensamento que é naquele dia, mas também é o pensamento de todos os dias nas situações todas. O presidente Ramos Horta estava muito ferido? O presidente Ramos Horta estava em risco de vida. Ele tinha sido atingido por várias balas, tinha ferimentos em termos do tórax e do abdômen que põem em risco de vida e que sem entrar em grandes pormenores, ele poderia falecer a qualquer momento e teve uma recuperação ainda muito longa. Felizmente as coisas acabaram por correr bem, mas foi uma situação de risco de vida muito elevado. Aliás, nos primeiros dias, uma das dúvidas que nós tivemos era se a sobrevivência dele se iria conseguir ou não, porque mesmo a evacuação dele para a Austrália foi numa situação ainda de grande risco de vida. E havia mais gente também em situações complicadas? Havia duas vítimas mortais dentro dos jardins da casa, ligados às forças rebeldes, e havia dentro do jipe cá fora o tal militar que ia de passagem num jipe e foi atingido no fogo cruzado, que tinha um tiro na zona da cabeça e que estava também em risco de vida, que foi conduzido ao hospital de Dili e que dias depois foi também evacuado para a Austrália e da qual eu perdi completamente o rastro, ou seja, não sei o que lhe aconteceu, mas a última vez que tive notícias, uns meses depois, disseram que tinha sobrevivido, mas com sequelas. Pois é. Então, e o que é que os timorenses vos disseram? Por terem também salvo o presidente? Bem, aquilo é assim. Em Timor, nas pessoas mais velhas, há um sentimento generalizado de consideração e de respeito pelos portugueses. Nomeadamente, eu não me canso de dizer isto quando se fala neste assunto, nomeadamente no que diz respeito à adoração pela bandeira portuguesa. Eu tenho a certeza, porque vivo isso todos os dias, que eles têm um respeito tão grande pela nossa bandeira como pela bandeira deles. O senhor enfermeiro, quando se apercebeu desse sentimento e desse respeito pela bandeira portuguesa, arrepiou-se? Arrepiei, porque era uma coisa constante. Eu tal posso dizer que houve alturas em que senti que a relação deles com a bandeira portuguesa era mais forte do que a dos muitos portugueses. Eles têm um sentimento muito forte em relação aos portugueses. Aliás, não sei se sabe, há um autor português que também é jornalista, que é o José Rodrigues dos Santos, que tem um livro que é O Príncipe das Trevas, em que descreve isso muito bem, que é, houve timorenses durante a altura em que eles estavam invadidos pela Indonésia, que corriam risco de vida, mas que fizeram questão de manter as bandeiras portuguesas guardadas em casa, em esconderijos. E que quando depois da independência os portugueses voltaram, fizeram questão de as mostrar e alguns as entregar. É um sentimento muito forte que eles têm. Aliás, era uma constante na rua. As fardas onde nós andávamos, como as que andamos cá, têm a bandeira portuguesa e da Comunidade Europeia, e da Comunidade Europeia eles viam com respeito, mas com alguma diferença, a bandeira portuguesa era solicitada. Não me arranje uma bandeira dessas, pequenina, porque eles têm uma ligação muito forte à bandeira portuguesa. As pessoas mais novas, que foram criadas com os indonésios, muitas delas não falam português, e têm uma relação ainda descoberta com os portugueses.